coloca por dentro e levou. A resposta, na verdade, foi super completa, mas eu quero falar de bordão, de jargão, de estilo mais pra frente. Eu só queria voltar na sua história um pouco, porque assim, você já narrou de tudo, absolutamente tudo. Luta, eu não consigo nem falar aqui quantas coisas você já narrou. Eu pesquisei um pouco da sua história, cara, é muita coisa. Até futebol de botão, inclusive. Então, inclusive. Na pesquisa, eu aposto que você não tem aí. Eu narrei corrida aérea, eu narrei motonáutica, eu narrei hipismo, eu narrei corrida de cavalo. Você não tem isso, não. Esse hipismo eu fiquei sabendo. Acho que com o Rodrigo, na entrevista do Rodrigo Matar, se não me engano, acho que foi lá que exatamente. eu vi. Isso. E aí, o que eu queria falar é o seguinte: tem alguma coisa que você gostaria de ter narrado? Porque você já fez tudo. Eu gostaria de ter narrado uma vitória, por exemplo, do nosso Éder Joffre, que foi um grande boxeador, e eu amo boxe, então eu gostaria muito de ter narrado. O que eu gostaria de ter narrado, na verdade, foram coisas que já se passaram. Como modalidades esportivas, eu acho que eu narrei praticamente tudo, porque eu fiz Jogos Olímpicos de verão e de inverno. Eu tenho 6 Jogos Olímpicos de verão e 5 Jogos Olímpicos de inverno. Então, as modalidades esportivas que nós temos fora dos Jogos Olímpicos, que são algumas dessas que eu falei, como motonáutica, por exemplo, motociclismo, motocross, tudo isso eu já narrei. Então, eu acho que não tem assim nenhuma coisa que eu talvez quisesse narrar. Eu nunca narrei, por exemplo, eu nunca fiz uma narração de alguns esportes, mas esses esportes, por exemplo, não gosto muito de beisebol. Eu até vejo beisebol, mas é um esporte que não me atrai muito. Talvez o esporte, o futebol americano, que eu nunca narrei e talvez fosse uma coisa que eu gostaria de narrar. É um esporte legal. Eu gosto do rugby também, apesar que o rugby eu já narrei. Eu gosto muito do rugby, é um jogo bem diferente, é um jogo bem legal. Muita gente confunde rugby com futebol americano, são duas coisas completamente diferentes, só parece, mas não é. Mas o futebol americano eu gosto muito, é um esporte muito dinâmico e tá aí. Esse é um esporte que eu não narrei ainda, eu gostaria de narrar. Boa, maravilha, que perfeito. É isso. Agora falando um pouquinho sobre as diferenças das duas emissoras, vamos passar rápido por isso, porque você já falou tanto em outros canais também. Então, maravilha. Porque assim, a gente tava falando de Galvão e Luciano e tal, e pra mim, na minha opinião aqui, do Vinícius do canal Narração Esportiva, eu colocaria vocês assim como os 4 tetracampeões de Indianápolis, sabe? Al Unser Jr., AJ Foyt, Ricky Mears e o Hélio Castro Neves. Vocês estão nesse patamar, assim, pra mim seria você, o Hélio, você, o Luciano, o Galvão e o Theo José. Pra mim, os 4 melhores em primeiro lugar da história da narração esportiva de automobilismo no Brasil. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Eu tava vendo ouvindo, na verdade, uma entrevista sua com o Milton Neves na Rádio Bandeirantes, e você falou pra ele na rádio que não imaginava que esse momento de ser o titular da Fórmula 1 chegasse pra você na Globo. E você ficou lá 30 anos, fez coisa pra caramba, ajudou vários canais, colocou voz em várias plataformas. E mesmo assim, não se concretizou esse sonho de ter virado titular, mesmo com o Galvão passando com algumas dificuldades de voz que ele tem tido e a gente percebe. Por que isso não aconteceu, Sérgio? Porque eu estava pendurado, eu estava num degrau abaixo. Ali, o substituto do Galvão imediato era o Kleber Machado. Se o Kleber não pudesse, era o Luiz Roberto. Aí, se o Luiz Roberto não pudesse, eu entrava, ou entraria. Mas era quase que impossível isso. E depois, com a chegada de outros narradores, como o caso do Everaldo Marques, e aí aconteceu a situação da pandemia e as coisas ficaram concentradas em São Paulo, eu até poderia ter ido fazer, mas aí, como o Everaldo tinha sido contratado, um cara experiente, excelente narrador esportivo, e estava tudo concentrado em São Paulo, a gente não podia viajar no último ano, que foi exatamente o ano de 2020, as narrações ficaram a cargo do Everaldo, muito bem entregues, por sinal, um excelente narrador esportivo, um cara que está arrebentando na TV Globo. Mas então, justamente é isso. Eu não tive oportunidade porque havia ali digamos, uma hierarquia
né, de posições ali, eu ocupava uma quarta posição. Tanto que em 2014, quando eu estreiei na TV Globo narrando Fórmula 1, eu já narrava Fórmula 1 no Sport TV, em VT já, isso foi uma ideia que eu tive, inclusive, para aproveitar o material, foi uma ideia que eu dei ao meu chefe para a gente narrar os treinos livres e tudo, e acabou depois a classificação vindo e a gente fazendo um VT que foi até 2018. E em 2014 eu estreiei exatamente por essa condição. Galvão, Kleber e Luiz estavam fazendo a Copa do Mundo. E não tinha quem fizesse o Grande Prêmio da Áustria. E eu até dei muita sorte, que eu fui lá e acabei narrando a última pole position brasileira na Fórmula 1, que foi exatamente em 2014, com o Felipe Massa. E no GP seguinte eu fui também, que foi o GP de Silverstone, que eu narrei também pela Globo, e outros GPs que eu narrei pela Globo, mas fazendo off-tube, não no local. Né? Mas é isso, eu acho que era uma questão de hierarquia. E a hierarquia, você sabe que é uma coisa que não se discute, né? A escala você cumpre, você não discute. Então, eu recebi a escala, estava lá para ser cumprida. Eu fiquei de stand-by de muitas transmissões de Fórmula 1, né? Muitos anos eu participei de vários stand-bys de Fórmula 1, mas eu acho que chegou a minha vez, o que para ser, tem que ser, né? Então, chegou a minha vez agora na Band, tive essa oportunidade, eu não pestanejei, eu não fui pelo dinheiro, eu fui pelo projeto. Eu tenho dito isso aqui, que as pessoas... porque a Band deve ter oferecido uma fortuna, que ele está estável na TV Globo, isso não tem nada uma coisa a ver com a outra. Né? A razão do dinheiro é uma e a razão emocional, profissional é outra. Quando eu fui chamado pelo Denis Gavazzi e pelo Rodolfo Schneider, numa conversa telefônica, para ser convidado, eles não discutiram dinheiro. Eu falei, amigo, eu estou dentro com o projeto esse, vocês me querem? Então estou dentro. Dinheiro depois a gente acerta. O dinheiro a gente ganha, a gente perde, o dinheiro é assim. Então não tem problema, a gente vai resolver de alguma forma. Aperta o cinto aqui, mas deixa que eu ponho a voz nesse negócio. Exatamente. Eu acho que eu senti naquele momento da minha vida que era o meu momento profissional. Aos 58 anos, eu acho que eu já tinha uma maturidade, eu já tinha feito tudo no Sport TV que eu podia fazer em termos de Olimpíada, de coberturas esportivas. Enfim, eu dei 29 anos da minha vida para o Sport TV, como recebi de volta do Grupo Globo de Comunicação 29 anos de coisas maravilhosas. Eu conheço 14 países por causa da TV Globo. Se não fosse a TV Globo, não conheceria, e alguns deles eu fui mais de uma vez. Os 4 cantos do mundo eu já fui por causa da TV Globo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho de muito carinho e muito orgulho de ter fundado isso e ter participado ativamente do Sport TV como um canal consolidado, uma marca que é indelével, a marca do Sport TV como canal esportivo, o principal canal esportivo da TV brasileira. E chegou um outro momento que eu falei, vou à luta, vou mudar de tudo, vou sair do Rio, vou para São Paulo, vou sair da Globo, vou para a Band, vou aceitar encarar esse desafio. E já estavam lá o Reginaldo, a Mariana me ligou e falou, você tem que vir para cá. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí o Max falou, eu vou também. O Felipe também me chamaram. Eu falei, pô, estou em casa. Aí foi aquela festa que a gente já mostrou aí nas redes sociais, o grupo todo, um grupo muito unido, com o Fred Sabino, que é o nosso editor executivo, que também era da Globo e também veio nesse pacote. Muito importante a participação, sempre ressalto, do Fred, e também do Jaime Brito, que é o nosso produtor, o marido da Mariana, que é o nosso produtor de externa, ele que traz para nós a Mariana no grid, tudo, quer dizer, a importância de 2 caras que já estavam muito ligados na Fórmula 1, o Jaime com seus contatos e com a sua... Ele reside em Mônaco, quer dizer, é uma facilidade, ele está em contato direto com a Liberty. E o Fred Sabino, que é a nossa, digamos assim, a nossa voz, que fica nos nossos ouvidos lembrando alguma coisa, pontuando a nossa narração, um cara de extrema experiência, um jornalista muito capacitado, e sem esse grupo todo, sem esse time, sem o apoio da Rede Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, isso não poderia acontecer, Vini. Boa. Aí eu te pergunto aqui, a diferença entre Globo e Band, mais uma vez, só para a gente finalizar esse assunto. Tem coisa que você podia falar? Assim, agora é uma pergunta para narradores mesmo, né? Tem coisa que você podia falar e que você não pode falar? Além daquele comecinho lá do Sport TV que não criar ruído pro telespectador e tudo mais. A gente não podia falar marcas, por exemplo, narrando os jogos de vôlei, por exemplo. Então, se o time era o Osasco BCN, você não podia falar o BCN, você não podia falar Leites Nestlé, você tinha que falar Sorocaba. Isso em todos os níveis, no futebol, no basquete, você usava o nome das cidades,
Muitas vezes o Rio de Janeiro era usado como... O time aqui era o Rexona de vôlei do Bernardinho, mas era o Rio de Janeiro. Ou então era aquele time o RLX também, que era Rio de Janeiro também no masculino, quer dizer, usava-se e usa-se sempre o nome, a TV Globo tem esse padrão, acham que se você falar, em vez de RBR, falar Red Bull Racing, você está fazendo algum anúncio. Eu acho que isso é um pensamento já tacanho, eu acho que é um pensamento que não existe mais no dia de hoje, porque se você fala Ferrari e McLaren, você pode falar Red Bull também, são marcas. Então, marcas são marcas. E existe até um pouco de hipocrisia em relação a isso, porque debate-se muito internamente a falta de apoio do mercado ao esporte. Aí, quando o mercado, quando os anunciantes, os patrocinadores botam dinheiro nos esportistas, aí o take dá fechado não dá o boné, porque o boné é do patrocinador, dá só o take fechado do rosto. Então, isso aí, para mim, chama-se hipocrisia. E agora a gente tem que, na verdade, andar e dançar, como diria minha avó, conforme a música. Se a nossa diretriz era essa, então cumpra-se. Nós não estamos ali para discutir as determinações. A gente estava ali para cumprir. Mas eu sempre achei, falei isso lá dentro várias vezes, achava sempre que isso era uma grande hipocrisia. Mas na Band não tem essa. Na Band você tem uma liberdade muito maior. Eu posso falar os nomes que eu quiser, obviamente eu não vou falar nenhum palavrão, não vou xingar ninguém, mas eu posso falar os nomes todos dos patrocinadores, dos anunciantes. Isso só agrega credibilidade, só agrega o mercado, você traz o mercado para perto de si. Então, isso é uma coisa que, inclusive, cria uma facilidade muito grande, porque você não precisa ficar se policiando. Ih, falei Red Bull, falei não sei, entendeu? Que às vezes, quando escapa, o cara bota lá o placar, você dá olho o placar, está lá escrito Osasco Nestlé. Aí você manda o Nestlé ali, você não sabe que, né? Às vezes, quando isso é uma coisa que acontece, né? Mas você não precisar se policiar já é muito bom. Ter liberdade de expressão é muito bom. E aí, tá gostando da entrevista com a voz da Fórmula 1 no Brasil? Então deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário aí embaixo, qual narrador você quer ver aqui no nosso canal. E a gente volta semana que vem com mais Sérgio Maurício. Até lá! Espetacular, ter liberdade de expressão para jornalistas, narradores, qualquer pessoa que trabalhe com conteúdo, com reportagens, é espetacular, realmente. Por isso que eu acho que tem muita gente montando o próprio canal, viu? Fiquem espertos. Mas é por aí.